voltando agora para falar mais do esporte amador, primeiro vou apresentar melhor, né, o Edio Lopes. Edio, você foi vereador, né? Hoje você comanda uma outra pasta dentro da Secretaria de Esporte, né? A sua vida também como vereador também não deixa de ser árduo, né? Porque ser vereador não é fácil também, né? Não é fácil, tem que gostar muito de atuar na política, de ouvir, de dialogar e fazer a construção. Vereador não é fácil, tem que aprender muito 3 mandatos. A gente acredita que você aprende muito, é uma casa onde você aprende, mas dá para você, com certeza, construir vários projetos junto com a população. Exatamente, a gente sabe que o papel do vereador às vezes a pessoas nunca fica satisfeito porque acha que o vereador tem que resolver tudo, né, Bruno? É verdade, não, acontece bastante esse tipo de situação. Então, eu sei que esse trabalho de um vereador, eu acompanho já de muitos anos, muitos colegas aí, não é fácil não. Muitas críticas, mas o pessoal precisava um pouco também acompanhar. Mas enfim, vamos falar do esporte amador, né? Isso é verdade. Vamos lá, Brunão? Bom, vamos lá. A primeira, a pergunta-chave, né, que vai abrir o programa de hoje. Quais são os projetos da área esportiva que estão sendo organizados agora para o ano de 2023 através aí da organização de vocês? Bruno, deixa até para os ouvintes, é bom a gente estar aqui até para a população entender o funcionamento da Secretaria de Esporte e da Fundação. Então a gente precisa entender o que é a Secretaria de Esporte, o que é a Fundação. E como ela trabalha. Dentro da Secretaria de Esporte, nós temos as escolinhas de esporte de 6 a 16 anos. Então você atende hoje uma gama de quase mais de 6 mil alunos dentro das escolinhas de esporte. Então você tem da modalidade de basquete, vôlei, natação, que você imaginar, ginástica artística, ginástica rítmica. Então você tem uma gama muito grande de skate, de judô, capoeira, karatê. Então é bem ampla a nossa grade de atletismo dentro da Secretaria de Esporte para as escolinhas de esporte. Além disso, dentro da Secretaria de Esporte, nós temos outros programas também, que é a Saúde na Praça. A Saúde na Praça hoje atendida, mais de 1.500 pessoas atendidas e mais de 800 idosos, que é um programa onde atende as modalidades de ginástica geral, ritmo, yoga, tai chi chuan, o lian kun, dança de salão, ginástica artística para a modalidade e a hidroginástica. Isso é um projeto da Secretaria de Esporte. Dentro da Secretaria de Esporte também entra futebol amador, tá certo? Entra tanto do sub-11, aí tem o sub-13, sub-15, 17, e a gente vai fazer o sub-19, e aí depois entra a Série C, a Série A e a Série B do Campeonato Amador. Então esses são os projetos que nós temos dentro da Secretaria de Esporte. Aí nós temos dentro, e tem outros projetos que caminham paralelo em relação à construção de novos espaços, de projetos voltados para nesse sentido. E tem alguns chamamentos em umas áreas específicas, principalmente do vôlei, algumas modalidades que é chamamento para se construir dentro da Secretaria. Aí nós temos dentro da Secretaria, que é a Fundação de Amparo ao Esporte, que é a Fundesporte. Dentro da Fundesporte, que cuida do alto rendimento, ou seja, desde a base até o adulto. Hoje nós temos praticamente 44 modalidades dentro da Fundação, e dentro dessas 47 modalidades é geral. Você tem adulto, feminino, então você tem lá basquete, adulto, masculino e feminino. Você tem a base, adulto, feminino. Salão, nós temos adulto, masculino e feminino. Nós temos a base. Então vai, natação, nós temos adulto, nós temos a base. As escolinhas é um outro projeto dentro da Secretaria. Então você pega o vôlei, você tem o vôlei, adulto, masculino e feminino, e você tem a base. Então isso que é o alto rendimento. Ele começa nas escolinhas, onde o atleta ou o aluno se destaca, vá para a base, e da base ele vai para o alto rendimento. Esse é um trabalho feito dentro da conjunto com a Secretaria. Entendi. Então, vou tirando por baixo aqui, né, Nau? Se você for parar para analisar, você me deu o número aqui de 6 mil, depois de 1.500, se eu não me engano, teve mais um outro número que você passou. Do alto rendimento, uns 400 para mais. Exatamente. Então, por exemplo, se eu julgar ali que se você está trabalhando aí com um número, eu vou arredondar para ficar mais fácil quem está acompanhando, uns 10 mil pessoas. Indiretamente você está trabalhando com quase 40 mil pessoas. Eu chuto por baixo com números conservadores. Então, assim, isso... como cartão de visita essa pergunta, né, a gente pode enquadrar ela dessa forma. Então a Secretaria de Esportes basicamente trata aí de quase 40%, 30% da população da cidade.
Então vocês estão envolvidos na organização do esporte que mexe com a vida de diversas pessoas aqui, não só em Araraquara, pelo jeito, né? Então, e com a região, porque pelo que eu entendi, vem até outras pessoas para cá para poder apreciar do esporte que aqui vocês estão fazendo com o trabalho. Não, com certeza. Quando eu tenho jogos aqui, as pessoas da região vêm aqui. Sim. A gente vai jogar contra Matão, o pessoal de Matão vem para cá, ou alguém vai para lá, São José do Rio Preto. A gente vai jogar com Campinas, São Carlos, Ribeirão. Principalmente existem grandes rivalidades em relação a salão, em relação ao próprio futebol também, em relação ao vôlei, basquete da região. Então nós temos os campeonatos que se disputam. Esse é o intuito da gente ter, mas o principal intuito dessas modalidades da gente ter base e o alto rendimento é disputar os jogos abertos. Primeiro nós disputamos os jogos regionais, depois nós disputamos os jogos abertos. Tanto é que nós somos vice-campeão o ano passado nos jogos regionais, e nós ficamos, na história de Araraquara nunca tinha acontecido isso, nós ficamos em quinto, pegando cidades que investem milhões, cidades Campinas, Santos, São José dos Campos, que contratam um atleta até profissionais para disputar os jogos abertos, e nós com as nossas modalidades aqui, a gente disputou, a Araraquara tinha ficado, se não me engano, o 8º, que era a última colocação, melhor colocação, e nós ficamos em quinto lugar nos jogos. Então, para nós, foi um marco na história da Araraquara, ficar em quinto nos Jogos Abertos, onde você tinha 172 cidades participando, onde cidades maiores que nós, que investem muito no esporte, contrata profissionais só para disputar os jogos, a gente viu lá, e nós chegamos em quinto lugar. Então, para nós, foi um ganho muito grande, que é um trabalho feito coletivamente entre a Secretaria e a Fundação. E é outro ponto também que eu ia tocar nesse assunto, que é o seguinte: quando você organiza o esporte, quando você organiza o esporte, além disso, você também trabalha com ambulância, você trabalha com o pessoal da segurança, você trabalha também com a organização, água, comida, enfim, só para o pessoal que está acompanhando a gente ter essa dimensão. Então, fora esse número de pessoas com que a Secretaria está trabalhando hoje, tem mais ainda as pessoas que participam com esse tipo de trabalho. Você mexe com uma gama muito grande de prestadores de serviço. Exatamente, isso, prestador de serviço. Prestador de serviço, você tem, você falou, a parte de medicina, você tem a parte de alimentação, você tem a parte de arbitragem, você tem a parte de material esportivo, você tem a parte de uniforme. Então ela é muito grande, você é muito amplo. A gente fala aí dos atletas, tanto da base quanto do alto rendimento, que precisa de material, que precisa de condições para treinamento. Você tem os profissionais que cuidam das áreas de esporte. Então é uma grama muito grande. Você precisa de material para cuidar de um campo, você precisa de adubo, você precisa de esterco, você precisa da máquina para carpir, você precisa da máquina para roçar, trator, parte elétrica. Então ela é muito grande, com certeza. Você tem razão quando você fala que, se a gente sentar e botar no papel o que envolve o esporte, tanto da escolinha como da base do alto rendimento e do amador, é muito grande.